Chamaria o Sr. Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, para nos vir dirigir algumas palavras. O púlpito é seu. Até já. Muito bom dia, eu quero cumprimentá-las, saudá-los, agradecer a vossa presença, mas agradecer sobretudo o convite que me foi feito para aqui estar, para esta abertura do Congresso Anual de Agronegócios, e dar os parabéns a todos, à organização e à Isabel Martins, que faz aqui uma introdução com a qual eu estou de acordo, subscrevo, e a minha intervenção está em linha, sem termos combinado nada. Eu considero que somos um país capaz. Portugal é capaz. E os agricultores são muito capazes. Referiu aí a palavra confiança. A palavra confiança e a previsibilidade são absolutamente essenciais. E depois fala em valorização. Eu diria que, mais do que valorização, é preciso reconhecer a importância deste setor. Depois desta pequena abertura, não podia deixar de cumprimentar também o José Pedro Salema, cumprimentar o Presidente da Associação de Beneficiários do Plano de Rega e cumprimentar o professor Carmona Rodrigues e, mais uma vez, saudá-los a todos. Este setor, o setor agroflorestal e das pescas, todos reconhecemos a sua importância em termos do PIB, 5,3% do PIB do país, em termos da sua dimensão económica, 14 mil milhões de euros, emprega 543 mil pessoas, 11% da população empregada, mas vai muito além disto. É também coesão territorial, é também raízes, contribui para a nossa gastronomia, na agricultura, nas pescas. Como seria a nossa gastronomia sem estes produtos? Tem efeitos, portanto, positivos que nem sempre são devidamente sentidos, acarinhados. Efeitos para a coesão territorial, que eu insisto sempre, e depois na área da floresta, também ela ajuda à biodiversidade, ao combate às alterações climáticas. E, portanto, é nossa obrigação, todos, comunicarmos melhor, mostrarmos estes efeitos positivos destes setores, conseguirmos o justo reconhecimento destas áreas. Por isso nós vamos reforçar a comunicação do Ministério, a comunicação entre setores, e também pedimos a cada organismo e depois a todos os agricultores, a todos aqueles que trabalham na floresta e nas pescas, que nos ajudem e que ajudem a mostrar a importância do setor da agricultura. Há um compromisso que assumo, o de valorizar, o de unir o setor, e para isso temos de agregar, dar força, unir o setor. Temos um setor também ele e um Ministério eficiente. Algo que também resulta do facto de eu no Parlamento Europeu ter sido coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos e ter estado em grandes negociações, e a mim não me assusta nada os pontos de vista divergentes, e eles existirão, mas depois teremos de avançar e ter soluções. Mas nessas soluções nós teremos de ouvir e envolver. Envolver os agricultores, os produtores florestais, os pescadores, nas políticas que lhes dizem respeito. E tendo em conta aquilo que também referiu na abertura, quando fala do mix de soluções, de um território que não é igual, das especificidades do território. Nós não podemos ter o pensamento único para o território, e aquilo que funciona num sítio, noutro sítio já não funciona, e daí essa palavra e essa solução do mix de soluções é importante. E insistir, nós temos de devolver confiança, previsibilidade, estabilidade. E aí há algo muito simples. No que diz respeito, por exemplo, aos pagamentos diretos, nós temos de pagar a tempo e horas. Nós temos de pagar mediante o calendário que está assumido. Há um objetivo que também é essencial, que é o de nós melhorarmos o rendimento dos produtores. Nós temos de utilizar também para isso bem todos os fundos que temos à nossa disposição. A política agrícola comum,
o Plano de Desenvolvimento Rural 2020, que ainda não acabou, o PRR, o MAR 2030, o Portugal 2030, que às vezes nos esquecemos, que deve ser utilizado para estes objetivos. Depois há algo também muito importante. Muitas vezes as pessoas procuram e dizem a política agrícola comum tem muitos recursos e, portanto, querem fazer investigação, utilizem a política agrícola comum. Não, nós não podemos reduzir montantes da política agrícola comum. E há aí programas europeus e temos de ter essa ambição. E ouvi a palavra aí reivindicação, eu também vou ser reivindicativo. É necessário que haja, e são capazes, que se utilizem programas europeus como a Horizonte Europa, que é o maior programa de investigação do mundo, para a investigação e a inovação. É essencial que se utilize este programa. Eu fui o negociador do InvestEU, que é o sucessor do Plano Juncker, que é um instrumento financeiro, que já agora, por exemplo, 2015 a 2020, e havia gente que dizia que não iria funcionar, mobilizou na União Europeia mais de 500 mil milhões de euros. São empréstimos, mas empréstimos de taxas de juros reduzidas e a 30 anos. Há que olhar também para este InvestEU. Depois temos um objetivo: alargar-se, diversificar as fontes de financiamento. E aí teremos um parceiro privilegiado, o Banco Europeu de Investimento. Por um lado, queremos instrumentos para capitalizar as nossas empresas. Há muitas empresas que estão em dificuldades e são viáveis do ponto de vista económico, mas estão em dificuldades por causa da pandemia ainda e por causa da guerra. Queremos criar um instrumento para que elas possam reduzir as suas taxas de juros, e isto é possível. Para além disso, há aí um outro objetivo, que é termos instrumentos, nós próprios, para, dentro do InvestEU, naquilo que chama o compartimento nacional, para financiar projetos agrícolas nas florestas, na agricultura e também nas pescas. E há um outro elemento que está no nosso programa de governo. O Fundo Ambiental, também ele tem de contribuir para a agricultura, para as pescas e para o objetivo, por exemplo, daquilo que nós chamamos plano, poderemos rebatizá-lo, mas o objetivo é ser um plano de armazenamento e abastecimento eficiente na água e um plano nacional. Vejo aqui muita juventude, já estive com jovens na entrada. Nós temos de atrair jovens para este setor, temos de atrair investimento, mas é evidente que para atrairmos jovens para este setor temos de melhorar, e volto ao ponto, o rendimento. Não é por acaso que a média de idades dos agricultores na União Europeia é 58 anos, mas em Portugal é 64. Mas a União Europeia tem consciência disto. Eu costumo dizer que a idade dos jovens está a esticar. É por isso que o jovem agricultor vai até aos 40 anos. É bom que pare aí, para o que significará que nós conseguiremos rejuvenescer este setor. É claro que com a nossa estratégia queremos reduzir o déficit da balança comercial do complexo agroflorestal e das pescas. 2023, 3.647 milhões de euros de déficit. Em 2014, o déficit andava nos 1.100 milhões de euros. Isto significa que estamos a perder competitividade. Isto significa que temos aqui um grande espaço de progressão. Por um lado, queremos aumentar as exportações. Por outro lado, queremos reduzir as importações. Mas é evidente que isto não significa protecionismo. Significa que temos de ter aqui uma atitude forte e há um grande espaço de crescimento. Há uma prioridade que temos, que é o de simplificar e desburocratizar. Desde logo no Ministério, para ser mais rápido na análise das candidaturas, para acelerar-se aquilo que são os controlos, mas depois nós queremos, nós próprios, e onde for possível, e está no programa de governo, avançar para os custos simplificados, reduzir os custos de contexto, agilizar procedimentos de licenciamento. É sempre bom ter boas ideias, mas se não as executarmos, não vamos a lado nenhum. Confesso que tenho uma preocupação enorme no que diz respeito ainda ao Plano de Desenvolvimento Rural 2020. Porque há quem confunda autorizações com pagamentos.
E há um projeto que pode estar autorizado e o dinheiro alocado, mas se não avançar, o dinheiro não é executado. E nós temos, no PDR 2020, Plano de Desenvolvimento Rural 2020, 700 milhões de euros por executar. Vai ser uma tarefa dificílima, mas nós temos de executar. Acresce que no PEPAC a regra é N+2 e em 2025 também teremos de ter a execução, caso contrário, o efeito guilhotina existe e perderemos recursos. Não há nada pior, em termos europeus, do que não executarmos aquilo que temos à nossa disposição. Até porque as pessoas não se apercebem, mas já está em gênese a próxima política agrícola comum. E eu sei muito bem o que é que os frugais vão dizer. E vão tirar uma conclusão errada. Vão dizer, podemos reduzir os montantes da política agrícola comum porque aquilo que nós lhes destinamos não é executado, o que significa que recebem dinheiro a mais. Esta é logo a tentativa da conclusão face à não utilização dos recursos que temos. E nós temos de os utilizar. E aí, os projetos que obviamente nós vemos que não vão ter execução terão de cair. E é essencial que todos estejam mobilizados e tenham esta percepção. Caso contrário, é também o futuro que nós prejudicamos. E, portanto, nós queremos executar a 100% o que temos disponível. Eu sempre disse, e tenho escrito, que gastar não é investir. E nós devíamos ter tudo planeado para saber, não só, em primeiro lugar, o que se quer, e já devia de haver um consenso há muito tempo em vários domínios, e depois temos os projetos prontos para executar. E é esse um dos objetivos que temos e que queremos também, nos próximos anos, deixar. Há uma outra prioridade que temos em cima da mesa, que já estamos a trabalhar nela, que é a reprogramação do PEPAC. Eu não sei se devo utilizar estas siglas, porque a maior parte dos portugueses não as perceberão. Nosso plano estratégico da política agrícola comum, onde a simplificação estará presente e uma melhor utilização orçamental, e até junho avançaremos com esta reprogramação. Já o referi, não deixaremos de ter uma aposta forte na investigação, na inovação. Queremos que os nossos centros de investigação trabalhem em rede e queremos usar, como referi, o Horizonte Europa. Como também queremos usar os fundos do Portugal 2030, que também eles podem ajudar, nomeadamente através do FEDER, objetivos nesta área. Plano de recuperação e resiliência. É essencial, é crucial acelerar. E o que está previsto, ninguém se esqueça, é que os pagamentos acabam em 2026. Nós, no domínio concreto e numa das preocupações, o tema central desta vossa iniciativa é a água. E já o referi, vamos avançar para um plano de armazenamento e abastecimento eficiente da água. Um plano nacional, onde competitividade, sustentabilidade e coesão territorial estarão presentes neste objetivo. Também está no programa do Governo, já o disse e insisto, o fundamental será chamado para financiar este plano. Neste domínio não posso deixar aqui um lamento que tem passado ao lado da grande maioria dos portugueses. Eu estive nas negociações do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, tenho lá parágrafos que conheço bem, fruto de longas horas de negociação, e há um lamento, é a palavra se calhar mais simpática que eu utilizo, é que há 8.300 milhões de euros na vertente dos empréstimos que estavam destinados a Portugal e que Portugal não quis. E acabou. Perdemos os 8.300 milhões de euros. Estavam disponíveis até 31 de agosto de 2023. Junto de quem de direito, eu próprio realcei várias vezes esta perda. Estes 8.300 milhões de euros
na vertente dos empréstimos, podiam ser utilizados e deveriam ter sido utilizados para projetos estruturantes e importantíssimos para a nossa competitividade, para a nossa sustentabilidade e que tinham retorno. E não precisávamos nem de um terço deste montante para o objetivo plano de armazenamento e abastecimento de água. Perdemos este montante. Era até 31 de agosto de 2023. Não há nenhuma possibilidade de voltarmos atrás e este lamento fica aqui, porque nós, para o plano de abastecimento, para o plano de armazenamento de água, para este plano onde a eficiência também estará presente, nós vamos precisar de recursos. E aí, para além do fundamental, a nossa proposta é que no InvestEU se crie no compartimento nacional e se coloque lá uma garantia para podermos ter um instrumento financeiro para este objetivo. É evidente que vamos rever os limites atuais dos perímetros de rega pública, que vamos procurar que a tecnologia e a eficiência esteja presente, mas há investimento que terá de ser realizado e investimento que eu não vou prejudicar aqui, como é evidente, o debate, com várias soluções e algumas delas já previstas em termos do PRR. Eu conto com os vossos contributos, conto com as vossas sugestões. No domínio da água, em todos os domínios, a floresta é também essencial e aí iremos consolidar o papel do ICNF enquanto entidade de referência na floresta portuguesa. Vamos apostar na sua capacitação e modernização. As organizações de produtores florestais serão chamadas e fortalecidas. Há este mercado voluntário de carbono e potenciaremos esse mercado de forma a remunerar os produtores florestais e também os agricultores que desenvolvam práticas capazes de aumentar a quantidade de carbono sequestrado e remunerar as externalidades positivas. É evidente que o cadastro é um elemento essencial para a própria gestão. Os grupos de ação local que fazem e utilizam o líder são também eles importantíssimos. E é evidente que no domínio, e neste domínio a formação profissional também ela é importante. E aqui mais um fundo que é chamado para este objetivo, o Fundo Social Europeu, que deverá ser utilizado também para esta formação que é essencial para estas competências. Eu estou convencido que com o envolvimento do setor, com a capacidade, como aqui foi referido e que eu subscrevo, com esta conjugação de esforços em termos de instrumentos financeiros e recursos, com a simplificação e a desburocratização, com a agilização em termos de licenciamento. É inaceitável que uma pequenina charca tenha que ter um licenciamento e que uma pequena charca demore anos a ser licenciada. Isso são questões que temos, obviamente, que resolver e que nos dizem respeito. Mas conto também com as vossas sugestões, com as vossas reivindicações, mas eu, como disse, eu também serei reivindicativo e estou a terminar. Nós, com esta união de esforços, nós teremos uma agricultura, uma floresta e umas pescas que em simultâneo, e estas palavras não são incompatíveis, que em simultâneo trarão competitividade, sustentabilidade e coesão territorial. Muito obrigado.